na parte de quinta-feira, para um tempo como este. Foi assim que Mardoqueu, tio de Esther, disse para ela: para um tempo como este você foi eleita como rainha. Alguns cristãos têm a tendência de se concentrar nos aspectos mais sombrios das profecias. Tempos difíceis estão por vir e o estudo das profecias pode girar em torno do medo, destacando dificuldades em vez de resolução prometida para o fim da história. Queridos, precisamos estudar as profecias, mas não com medo, mas com ansiedade, com desejo de que esta profecia se cumpra logo, porque os últimos acontecimentos serão rápidos. Tudo tem que acontecer em tempo abreviado. Jesus Cristo poupa o seu povo abreviando o tempo e fazendo com que tudo aconteça de forma rápida. Embora Deus não nos iluda quanto ao futuro e não esconda os eventos que ocorrerão até o fim, é importante buscar uma compreensão mais abrangente. Temos um padrão nas profecias. Deus revela a verdade sobre a desordem criada pela rebelião, mas ele sempre destaca a esperança. Esse é o padrão de Deus. Ele mostra o caos sendo causado na angústia qual nunca houve, após a lei dominical ser aprovada mundialmente, mas Deus não deixa os seus olhos focados no caos. Ele concentra os seus olhos, sua atenção, meu irmão, na esperança da volta de Jesus, na proteção dos anjos que vão nos circundar e nos proteger. Os anjos vão se tornar escudos de luz ao redor do povo de Deus. Portanto, os nossos olhos não precisam ficar voltados somente para o caos, mas existe uma luz de esperança. Alguns olham para a crise e o tempo de angústia de Jacó, cheios de medo e de apreensão, mas esse será o tempo de maior manifestação de Deus a nosso favor, porque os anjos se tornam escudos de luz e nos protegem. E na angústia de Jacó, que será após o fechamento da porta da graça, nenhum dos filhos de Deus morrerá, nenhum morrerá. Todos serão protegidos e amparados. Os momentos finais não serão fáceis, mas serão de manifestação dos anjos nos protegendo. Assim como é certa a previsão de tempos difíceis, também é certa a libertação que Jesus Cristo nos dará. Em Apocalipse capítulo 12, o diabo persegue a noiva de Cristo, cheio de ira, mas Deus intervém e salva a sua igreja. A história de Esther também apresenta uma bela rainha, desempenhando um papel central no drama, e Deus usa Esther para salvar o seu povo. Abra sua Bíblia em Esther capítulo 4, verso 13. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino? Veja o conselho que Mardoqueu deu para Esther. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino? Queridos, para este tal tempo que estamos vivendo hoje, Deus nos escolheu para sermos representantes dele na terra. Assim como Esther foi representante de Deus para a salvação do povo judeu naquele tempo, Deus tem um povo escolhido para este tempo, para um tempo como este. Deus nos escolheu para proclamar a mensagem de Deus. E Deus derrama o Espírito Santo sobre nós. Nós não estamos sozinhos. Nós somos batizados pela chuva temporã e serôdia do Espírito Santo. E com o rosto brilhando de santa consagração, correremos por todas as partes do mundo, pregando as 3 mensagens angélicas, pedindo ao povo de Deus que está em Babilônia: sai dela, povo meu. Meu querido irmão, para um tempo como este, Deus nos deu a mensagem. Para um tempo como este, Deus nos chamou. Quando o mundo todo estará se dobrando e adorando o poder papal. Deus tem aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Deus nos usa para sermos seus porta-vozes. Assim como Esther descobriu que não estava sozinha, porque tinha uma multidão orando e jejuando por ela. Assim também você vai descobrir que você não está sozinho, meu querido irmão.
existem anjos ao seu redor, existe o Espírito Santo sendo derramado sobre você em forma de chuva serôdia. Assim como o povo de Deus foi liberto do decreto de morte naquele tempo, o povo de Deus será libertado agora do decreto de morte no tempo do fim. Deus vai resgatar o seu povo e levá-lo para o céu. O rei Assuero é um símbolo de Jesus Cristo. O rei Assuero estava ao lado do povo judeu. O rei Jesus Cristo, o rei dos reis, Senhor dos senhores, está do nosso lado. E o povo de Deus será libertado do decreto de morte. Governantes, perseguidores, pastores e membros da igreja conspirarão contra nós. Por discursos falados e escritos, por ameaças e zombarias, procurarão destruir a nossa fé. Por meio de informações falsas e apelos enfurecidos, despertarão a ira do povo contra os fiéis de Deus. Eles recorrerão a leis opressivas que supram sua falta de razão. Para assegurar popularidade e aprovação, os legisladores cederão às solicitações para que se promulguem leis dominicais. Mas os que temem a Deus não podem aceitar uma instituição que viole um preceito do decálogo de Deus. Nesse campo será travado o último grande conflito na controvérsia entre a verdade e o erro. Hoje, como nos dias da rainha Esther e Mardoqueu, o Senhor vindicará sua verdade e o seu povo. Jesus Cristo se manifestará para libertar o seu povo hoje. E Deus está chamando você, meu irmão, para ser um remanescente, batizado pelo Espírito Santo, pregando as mensagens angélicas de Apocalipse 14, não se dobrando diante do papado, não se unindo ao papado através do ecumenismo. Mesmo que pessoas chamem você para o ecumenismo, você diga não. Qualquer aproximação do papado é um retrocesso. E Deus não quer que retrocedamos. Deus quer que avancemos pela fé, olhando para o alto, de onde virá o nosso socorro. Vamos proclamar a mensagem que Deus nos deu. Vamos cumprir com a missão que Deus nos deu. Deus derrame o Espírito Santo sobre você, meu querido irmão. Bendito seja Deus pelo privilégio. Para um tempo como este, você foi chamado, você foi salvo. Deus lhe deu conhecimento das profecias. Para um tempo como este, Deus está derramando o Espírito Santo sobre você. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, para um tempo como este, o Senhor nos chamou. O Senhor nos deu o conhecimento da Tua palavra, o conhecimento da Tua profecia. O Senhor nos deu as 3 mensagens angélicas para serem proclamadas para um tempo como este. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Usa-nos, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deixo com você, meu querido irmão e irmã, a paz de Jesus. Amém.